as drogas como uma das principais causas do envolvimento de crianças e adolescentes com o crime. Por isso, o programa de hoje quer aprofundar esse debate. Nossos convidados são o general Paulo Roberto Iog de Miranda Uchoa, secretário nacional antidrogas, o professor de Direito Penal Roque Soares Rexigel e Silvio Alexandre dos Santos, diretor do projeto Guadalupe, que trabalha com a reintegração social de jovens em São Leopoldo. E também saudamos a presença muito especial do general Uchoa, está conosco na universidade neste dia, fez uma palestra a especialistas da área e tem oportunidade para dizer aqui da comunidade do Rio Grande do Sul, da região, que tem audiência da TV Unicinos, como está hoje no Brasil, no governo Lula e na sua secretaria, o tratamento dessa questão que preocupa a todos, que é a questão da droga. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado e, inicialmente, eu quero cumprimentar aos seus telespectadores e também a Unicinos, de uma maneira geral, por esse belo trabalho que está desenvolvendo. Se estamos hoje aqui, é graças a um convite que recebemos do senhor reitor e que a esse convite acompanhando uma resolução da reitoria de uma tomada de posição a respeito de uma política interna da universidade para o tratamento do problema da droga. Então, viemos muito satisfeitos para cá e tivemos a oportunidade hoje de manhã apresentarmos como no Brasil nós estamos hoje, como o governo e como o Brasil está se posicionando para esse problema da droga, inclusive com a nossa política nacional antidrogas. O Brasil tem uma política nacional, uma política recente, uma política que dizemos moderna, porque ela já enfoca algumas coisas bem atuais, como, por exemplo, a política já considera que o usuário e o dependente químico nosso, pelo fato de ser somente usuário dependente químico, ele não é um criminoso, o criminoso é o traficante. Então, é preciso que se entenda que hoje o Ministério da Saúde já reconhece, porque a política assim o determina, de que o nosso dependente químico ele precisa de tratamento, ele faz jus a tratamento, ele, antes de ser criminoso, ele é um doente, então ele precisa de tratamento. Então são coisas modernas como essa, quer dizer, posicionamentos da sociedade, a política reflete um anseio da sociedade, e o nosso governo, o presidente Lula, que manteve essa política, mantém a continuidade do sistema nacional antidrogas, aonde ele, apesar de termos dois tipos de atividades bastante distintas para a condução de uma política antidrogas, que são as atividades de redução da demanda e a atividade de redução da oferta, são aparentemente distintas, mas elas são complementares, mas são interdependentes, principalmente porque a redução da demanda de drogas ela envolve atividades perfeitamente intersetoriais. Então, a característica da intersetorialidade que caracteriza essa redução da demanda, ela não está tão presente, tão evidente nas atividades de redução da oferta, que estão mais ligadas à área policial e à área de inteligência financeira, mas que precisam trabalhar de forma integrada. Então, a política que está em vigor, que é acompanhada pela Secretaria Nacional Antidrogas, principalmente no que diz respeito à área da redução da demanda e pela Polícia Federal, na área da coordenação das atividades de redução da oferta, ela obedece, a implantação dessa política, ela obedece no país a um sistema, vamos dizer assim, sistema nacional antidrogas, que começa no topo, a nível federal, com o Conselho Nacional Antidrogas. E temos nos estados, são 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, então são 27 conselhos, que chamamos estaduais, 27 conselhos, ou antidrogas, ou de entorpecentes, não interessa o nome que se dê, mas são conselhos voltados para essa organização, essa estrutura sistêmica, e daí partindo para a descentralização. Secretário, eu quero aproveitar a presença do senhor aqui na região, no sul do Brasil. Está aqui um representante, que o senhor volta a Brasília para cuidar dos interesses do país em relação à área, e fica aqui um profissional, um batalhador desta causa. E o Alexandre colocava, e antes também conversávamos, a dificuldade que ele tem no trabalho dele com o poder público.
que possibilidades ou que alternativas já há hoje de uma inter-relação mais próxima do Estado, subvencionando essas ações que acontecem, a exemplo do Projeto Guadalupe? Olha, essa é uma causa muito nobre e que tem sido colocada com frequência nas nossas discussões, nos nossos trabalhos e mesmo nos nossos relacionamentos, até mesmo com as federações, com as comunidades terapêuticas, etc. E com o Ministério da Saúde, que é, em última análise, o órgão responsável pela política de saúde, né, de atenção ao usuário. E não resta dúvida de que há necessidade de uma interação, há necessidade de regulamentação, há necessidade de disciplinamento de trabalhos para que possamos posicionar as nossas organizações não governamentais, tantas e tantas que existem, com tantas pessoas abnegadas e realizam um trabalho indiscutivelmente extremamente louvável, mas há necessidade de posicionarmos de forma disciplinada as redes que nós temos. A rede de atendimento, uma rede pública, representada pelo, naturalmente, o Ministério da Saúde conduzindo os trabalhos, a rede de atendimento de tratamento, vamos dizer assim, e as organizações não governamentais que prestam esse serviço valioso que eu acabei de me referir, mas que precisa, de uma certa forma, serem acreditadas, serem colocadas em rede, participando com o Ministério da Saúde, de uma rede de apoio, como tão bem colocou aqui o Alexandre, essa área de trabalho da reinserção social, inclusive constando na nossa, praticamente como um capítulo da nossa política nacional de drogas, da reinserção social, que é de fundamental apoio e que organizações como a sua, elas vêm preencher espaços que o próprio poder público tem dificuldade, né? Porque nós temos, afinal, um país imenso, com um problema muito grande e com dificuldade de recurso, mas, graças a Deus, em termos de recursos humanos, aqui está um exemplo, né, de uma organização. Então, nós estamos trabalhando no sentido... Tem dinheiro na sua secretaria? A secretaria, em termos orçamentários... Eu sei que ele já estava tentando aproveitar o programa aí para fazer um caixa aí para... Em termos orçamentários, a secretaria ela é pouco provida, porque ela não é uma secretaria que executa. A SENAD, a Secretaria Nacional de Drogas, é uma secretaria que articula, ela coordena. Então, muitas vezes, os nossos recursos estão nos nossos parceiros. E não teria um dinheiro da Organização das Nações Unidas vindo aí, disponível para esse tipo de questão? Isso aí pode-se, inclusive, pleitear. Pode-se pleitear. Agora, para isso é preciso fazermos um trabalho de cadastramento. Nós estamos, no momento, já iniciando um trabalho de mapeamento dessas instituições que trabalham nessa área, para que nós tenhamos não só quantitativamente ou geograficamente a identificação, mas até mesmo para podermos ter condições de fazer uma avaliação da efetividade dos trabalhos. Então, tudo isso já está em andamento. Eu acredito que, em prazo curto, nós vamos ter melhor equacionado para satisfazer, se possível, a certas ansiedades que vocês, com muita justiça, têm. Qual a avaliação que a Secretaria Nacional faz da legislação? Lembrando, está aí esse debate também, nós conversávamos hoje sobre a descriminalização. Tem que endurecer para reduzir, para reprimir o tráfico? Olha, o professor Roque colocou muito bem para a nossa legislação. Eu diria ainda que nós temos uma situação muito sui generis no Brasil, porque nós temos uma política moderna e uma lei retrógrada. O que nós precisamos realmente é trazer a legislação para o mesmo patamar da política. E, felizmente, nós temos no Congresso Nacional uma frente parlamentar antidrogas, criada por iniciativa dos senhores deputados e senadores, e que está procurando agilizar para que essa legislação, que o professor acabou de colocar muito bem, que houve uma tentativa de trazer o problema da droga a uma modernidade em termos de legislação, mas por motivos de problemas de inconstitucionalidade do projeto do Congresso, ele voltou e até hoje não tomou sua providência. Mas, na verdade, o que nós acompanhamos é que há um anseio da sociedade em cuidar para que o nosso dependente e o nosso usuário, ele, simplesmente pelo fato de ser usuário dependente, ele não mereça a pena de perder a liberdade, de reclusão da liberdade. Mas, por outro lado, há necessidade de sanção, de serem sancionados, uma vez que há o consumo de drogas consideradas ilícitas e proibidas. E, então, a situação fica difícil para a área penal, uma vez que a legislação a que se apoia determina que é um crime.
Então fica difícil a situação daqueles que legislam, daqueles que julgam, mas a sociedade, de uma forma geral, ela está se acomodando a isso, o que não é bom. O que é bom é que a legislação venha o mais rápido possível e nós esperamos que o nosso Congresso dê conta disso. Eu recebo aqui da produção uma questão formulada por um telespectador nosso, dirigida ao secretário. Até que ponto a política nacional antidrogas do Brasil se assemelha ou está vinculada à política utilizada nos Estados Unidos? Olha, eu diria que praticamente em nada. Existem pessoas mal informadas que costumam dizer que há uma semelhança. O que acontece é o seguinte, no Brasil, hoje, nós temos uma prioridade, uma priorização da redução da demanda, da prevenção. O consumo de drogas nos Estados Unidos é um consumo realmente alarmante. Se vocês terem uma ideia, no último ano, o consumo de drogas nos Estados Unidos chegou a 60 bilhões de dólares de consumo. Então, os nossos irmãos norte-americanos são extremamente preocupados e realmente lá há uma certa ênfase na repressão, por causa exatamente dessa necessidade urgente, dessa emergência de diminuir o consumo. Felizmente, isso não acontece no Brasil. O Brasil trabalha com uma prioridade absoluta na redução da demanda, já colocada pelo senhor presidente da República, colocada pela Política Nacional Antidrogas, buscando descentralização das ações, buscando fazer com que a sociedade participe, coisa que nos Estados Unidos não acontece. Nos Estados Unidos tudo é feito pelo governo e a sociedade apenas recebe os benefícios, segundo ele, das ações. Nós aqui não. Nós trabalhamos intensamente para que a sociedade trabalhe, naturalmente, com o apoio do governo. Isso é totalmente diferente e por isso aquelas pessoas que imaginam que haja uma similitude estão completamente erradas. Por que tu achas que São Leopoldo é um polo de alto consumo de drogas? O que favorece aqui na nossa comunidade para que isso aconteça? Vamos começar. Quando no início do nosso programa eu falava que nós temos nós não temos, né, uma organização, uma articulação do Conselho Municipal de Entorpecentes. Ele existe no papel, mas de fato, né, não há nenhuma atuação. Então, como é que nós vamos falar de política de atendimento dentro do município de São Leopoldo, né, e com o quadro que nós temos, se nós não temos pessoas discutindo essa política? Né? Então, há algo sem cabeça aí, né, sendo trabalhado, né, ou não, né, organizando essa comunidade para essa questão. Pô, se São Leopoldo não resolve o seu problema, vamos ouvir do homem de Brasília. Qual é a... Não, na verdade é o seguinte, é importantíssimo, indispensável, vamos aproveitar essa sua oportunidade aqui que está sendo nos dada, de que os municípios tenham, por iniciativa dos senhores prefeitos, e do São Leopoldo eu estou sabendo que tem um conselho municipal, mas que esses conselhos municipais realmente se infronhem, se integrem a um sistema nacional que está funcionando muito bem em vários estados e vários municípios, na medida em que trabalham para a integração dos esforços, inclusive não só de governo, que é importante, porque o governo tem a obrigação de apoiar, mas os esforços como esses de organizações não governamentais, dos segmentos organizados da sociedade, numa articulação para que o município tenha um planejamento, para que o município planeje, e normalmente esse planejamento deve ser fruto de contribuições da própria sociedade. Então a própria sociedade de São Leopoldo pode, articulada pelo Conselho Municipal, ela pode muito bem contribuir para que o município tenha um plano esse organizado e apresentado ao seu prefeito pelo Conselho, para que a sociedade tenha uma participação efetiva com o apoio do governo. E aí, nesse caso, o Conselho Estadual em condições de apoiar o Conselho Municipal e de Brasília a Senad poder apoiar. Fica muito difícil quando essa integração não acontece, mas eu acredito que o Conselho Municipal possa fazer esse trabalho de articulação e hoje mesmo teremos à noite um encontro com os municípios do entorno de Porto Alegre para tentar mostrar exatamente a importância do município para o fortalecimento do sistema que só trará benefício para a sociedade. Eu queria aproveitar esse momento assim para falar então aqui a Unicinos, nesse momento, trazendo o secretário com muita satisfação, lançou à comunidade o seu programa Vida Livre, a partir do momento em que a universidade, com seus 30 mil alunos, com a sua televisão, com as suas mídias, com a sua rádio, com a sua inserção regional, assume que ela se preocupa com essa questão relacionada a substâncias psicoativas, né, e se propõe a um conjunto de ações, de medidas para trabalhar
com essa problemática. Queria uma avaliação do secretário, que conhece a política, examinou, recebeu em Brasília, esteve com alguns integrantes do grupo para trabalhar. Em que medida ações como essas favorecem o enfrentamento dessa questão? Olha, não resta dúvida que isso é de um valor extraordinário. E vejamos, a Unicinos aqui, ela está situada dentro do grande universo da educação, em que a educação é, com certeza, um dos pilares fundamentais para a prevenção. E quando falamos de prevenção agora aqui, seria interessante dar um enfoque na prevenção primária. Falamos muito aqui já da dependência química e tudo mais, mas é preciso nós entendermos que a dependência química, ou seja, as ações de tratamento, bem como as ações de repressão que são necessárias, elas são ações que chegam depois da droga agir. Elas são ações que já estão correndo atrás do prejuízo. Quando você pega um jovem, como ele acabou de relatar, para tratamento, a droga já agiu nesse jovem. Ou quando você vai reprimir o tráfico, a droga já está ali. Mas as únicas ações que chegam antes da droga agir, são exatamente aquelas de prevenção primária e que não podem ser feitas e nem devem ser feitas de caráter esporádico e extemporâneo. Então, são ações que chegam para ficar, elas chegam antes da droga agir, mas são elas que vão favorecer o nosso jovem a responder com maturidade e com responsabilidade se ele quer ou não usar a droga. Então, quem vai definir se o consumo de drogas vai aumentar ou não em algum lugar, quem vai definir isso não é o tráfico, não. Quem vai definir que o consumo vai aumentar ou vai diminuir é o usuário. Ele que vai dizer se ele quer usar a droga ou não. Agora, para ele dizer se quer ou não, é importantíssimo que a sociedade dê a ele condições para ele decidir com segurança e com maturidade. E isso só um trabalho organizado, só um trabalho planejado com a participação da sociedade. Não adianta esperar a polícia que ela não vai resolver. É a própria sociedade que tem que ocupar esse espaço. O secretário, o seu colega ministro da Agricultura não está pensando aí em fomentar o plantio de maconha no Nordeste. Isso é um absurdo. Qual é a sua avaliação? Não. Inicialmente eu queria cumprimentar os meus companheiros aqui que me antecederam. Inclusive eu gostei muito das posições ali do professor Roque a respeito, porque é interessante as colocações que o professor fez, muito sensatas. Inclusive, quando ele terminou falando do crime hediondo, vamos ver a liberalização da droga, que significa praticamente a legalização da droga. No momento que você legalizar, você não tem a dúvida que plantar, produzir, passou a ser legal, porque você vai produzir uma coisa que é legal consumir. Então, deixará, inclusive, de haver o crime hediondo. Então, precisa saber se a sociedade quer isso. Se precisa saber, é preciso discutir. É preciso que, inclusive, os pais sejam os mais ouvidos. Porque, normalmente, é muito comum que a gente fale, quando se fala em droga, a gente fala na droga por si mesma, né? A gente fala muito no usuário e fala muito no traficante. É usuário, dependente, traficante e a droga pelo mal que ela causa, etc. Mas se esquece muitas vezes de falar, talvez seja a grande vítima disso tudo, que é a família. A família praticamente não entra nessas conjecturas e ela tem que ser ouvida. Então vamos ver se as famílias desejam que seja liberada para os seus filhos poderem usar as drogas à vontade. Então não sei, talvez elas não queiram. Então é preciso ouvir. E nós estamos nos preparando, inclusive, para colocarmos em discussão vários aspectos relacionados à descriminalização, pode até entrar em discussão a legalização, mas é preciso discutir sem polarização, sem ideologia. É preciso discutir com os pés no chão, de forma desarmada. Você falou em armamento, né? Então vamos nos desarmar para discutir o problema e ver o que realmente é melhor para a nossa sociedade. Esse nosso programa é transmitido nas quartas-feiras às 18 horas e ele repete nas quintas-feiras, horário alternativo, às 23 horas. Né? Nesse horário, agora nesse período de verão, é bem provável que a nossa audiência aqui de Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, Novo Hamburgo e região esteja nos assistindo tomando uma cerveja bem geladinha. E eu queria propor o debate aqui a questão das drogas lícitas, a questão do álcool. Né? Como é que vocês avaliam isso? Há pesquisas de que o consumo de álcool elevado determina o consumo das drogas ilícitas. E eu provocaria o secretário, e faço a provocação no final do programa, se ele ficar indignado, já estamos no final do programa mesmo. Nós temos uma campanha poderosa no Brasil em relação às cervejas, né? A campanha contra a propaganda contra o cigarro, mas não contra a cerveja. E o Estado, de alguma forma, se beneficia dos tributos que daí decorrem. Não está faltando não há uma falta de articulação nessa área aí? Olha, você falou bem quando chama atenção para o aspecto do álcool, que para nós hoje
o abuso do álcool, que é uma droga lícita, e nós trabalhamos com o uso indevido da droga, que é o uso da droga ilícita e o abuso da droga lícita, mas o álcool é a droga que mais nos preocupa. Indiscutivelmente, é ele que está nos índices maiores de consumo, de dependência e por trás da esmagadora maioria dos crimes, das violências, dos acidentes de trânsito, dos homicídios, etc. Bom, e temos começado um trabalho muito sério. O Ministério da Saúde hoje, e nós participamos junto com ele, de um grupo interministerial para decidir o problema da política de atendimento, de atenção ao usuário de álcool, mas também da regulamentação da propaganda, inclusive que as cervejas, buscando, quem sabe, levar as cervejas para o mesmo grau das outros tipos de bebida em termos de propaganda. O Ministério da Saúde está fazendo um trabalho muito sério nesse sentido e possivelmente esse será um assunto a ser levado posteriormente ao Conselho Nacional Antidrogas, porque reputamos como essas providências com relação ao álcool indispensáveis para nós podermos, em termos de uma política nacional, não nos limitarmos apenas a drogas ilícitas, porque a droga que mais nos preocupa, volto a dizer, é o álcool. E estamos trabalhando com bastante seriedade em cima das políticas próprias para o álcool, para a fim de que nós possamos dar, inclusive, um exemplo interno e para fora da seriedade com que tratamos esse problema. Todas as crianças, os adolescentes que foram crianças, passam pelas escolas. A política da Secretaria, que trabalho, que projeto tem em relação às escolas? Olha, é com muita satisfação que eu digo aqui no seu programa que temos um parceiro excelente que chama-se Ministério da Educação e que já está fazendo conosco um trabalho conjunto, em parceria, que é da capacitação de todos os professores da rede pública. Vamos começar com um projeto piloto da ordem de 5.000 professores das 5 regiões geográficas do Brasil, para depois adaptarmos e expandirmos esse projeto. De maneira que os professores todos da rede pública, não que eles apenas vão saber o que é cocaína ou o que é maconha, não. Eles vão aprender, vão estar capacitados a identificar problemas, a chamar uma criança, a orientar uma criança, a chamar os pais, a orientar os pais. Isso está a caminho. Como também está a caminho nessa área um projeto muito bom aqui no Rio Grande do Sul, piloto aqui no Rio Grande do Sul, com a nossa parceria com a Fundação da Faculdade de Ciências Médicas aqui de Porto Alegre e também com a parceria do SEBRAE. Nós vamos fazer um trabalho que chamamos de escuta terapêutica, com pessoas capacitadas, credenciadas, pós-graduadas, inclusive, pela Faculdade de Ciências Médicas, para uma escuta terapêutica, um 0800, que possa ser buscado não só pelo usuário ou pelo aquele que está vivendo o problema, mas como pelos pais ou pelos amigos que procuram uma orientação a dar. Isso está a caminho e aqui o Porto Alegre vai ser o nosso piloto para expandirmos para o Brasil em curto espaço de tempo. Secretário, o senhor tem uma biografia longa de conhecimento e trato dessa questão. O que está faltando? O que o senhor pode fazer já? Olha, nós temos uma série de projetos já em andamento. Eu mencionei aqui 2 rapidamente, com o Ministério da Educação e com esse da escuta terapêutica, mas nós temos uma série de outros projetos encaminhados aí na área do Ministério do Trabalho, beneficiando as nossas empresas, na área do diagnóstico e da capacitação. Nós temos um outro projeto muito bom, que é bom aproveitar a oportunidade, que o ano que vem estará acontecendo, que é a capacitação dos conselheiros. Os conselheiros dos conselhos de saúde, do conselho de educação, do conselho de tutelar, do conselho da criança e adolescente. Então, nós vamos providenciar esta capacitação para que essas pessoas se tornem multiplicadoras de informações e possam ajudar os senhores prefeitos, porque todas essas pessoas são pais, essas pessoas são líderes. Se é um conselheiro, ele é líder. Então, nós estaremos fazendo esse trabalho de capacitação. E eu gostei muito dessas 2 ideias que nos deram aqui, quando você perguntou o que o secretário deve levar na sua bagagem. As 2 ideias que foram dadas aqui, primeiro, levar dessa necessidade dos conselhos municipais. E depois, conforme dito pelo Roque, também essa preocupação que eu identifiquei desses 2 companheiros aqui, que foi da organização do governo poder dar o apoio que ele precisa dar para que a sociedade faça. Então, nós estamos fazendo o possível através desses vários projetos que estou dizendo, existiriam outros mais, que eu levaria um pouco mais de tempo para anunciar a vocês, principalmente na área da capacitação e na área do diagnóstico, mas essas preocupações que vocês estão, eu vou levar na minha mala com muito prazer, porque essas são as preocupações que estão permanentemente na nossa bagagem.
E foi por isso que viemos aqui, porque o nosso lema hoje em dia, eu gosto muito de frisar, eu vou terminar as minhas palavras aqui com esse lema, é que a sociedade para nós, muito mais do que vítima do problema das drogas, a sociedade é a solução. E cabe aos senhores prefeitos, cabe ao Poder Executivo local, em parceria com a sociedade, com os segmentos organizados, em parceria com os demais poderes, em parceria com o Poder Legislativo, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, cabe ao governo, de uma maneira geral, integrar as suas forças para ajudar a comunidade a assumir o papel que lhe cabe. E essa está a grande diferença da nossa política, que é uma política brasileira, extremamente brasileira, e que já está começando a demonstrar que ela está dando certo. Nós temos fôlego para isso e vocês estão de parabéns pelas preocupações e nós com a nossa responsabilidade aumentada, porque estamos vendo a sociedade se mobilizar e nós precisamos estar junto com ela para orientá-la e para apoiá-la para que ela seja realmente a solução. Muito obrigado. Uma boa viagem, retorno a Brasília.